os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. Qual é maior, o ouro ou a altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou a altar? O brilho desse mundo quer de Deus me afastar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar, e então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, o ouro ou a altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou a altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Em 2017, Bispo Macedo retorna ao Coreto do Meyer nos 40 anos da Igreja Universal. Quando começamos aqui, eu lembro que a gente vinha de Fusquinha, com caixa de som, era tudo difícil, muito difícil. Eu não comecei aqui neste lugar movido por um desejo pessoal, por uma ambição pessoal, por um sonho pessoal. Não. Havia mais de 8 anos que eu queria servir a Jesus, eu queria pregar, falar de Jesus para as pessoas, mas ninguém me ouvia, ninguém me acreditava em mim, ninguém, nem o meu pastor acreditava em mim, ninguém. E foi para cá que o Espírito de Deus nos trouxe. Aqui se juntavam as pessoas mais infelizes, os drogados, os
bêbados, as pessoas mais rejeitadas da sociedade. E porque o desejo de querer ajudar, essas pessoas se multiplicaram. Mas foi aqui, nesse lugar ermo, difícil, escuro, escuso, que a luz do Evangelho brilhou e fez o que fez. Este lugar marcou a nossa história. Faltam 352 dias para os 50 anos da Igreja Universal. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Nosso muito bom dia a você, nosso amigo trabalhador. Mais uma manhã, estamos aí entrando na sua casa, estamos aí juntos com vocês para daqui a pouquinho orarmos e abençoarmos o seu dia,
abençoarmos a sua família. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre, bom dia a todos os amigos trabalhadores. Mais uma manhã trazendo o pão de cada dia, trazendo o bentô para o seu alimento espiritual e que de fato, né, do que você vai receber, você possa receber virtude, força, poder, porque tudo isso você encontra na palavra de Deus. Estou até pensando em trocar o nome, né, do programa, ao invés de ser oração por todos os trabalhadores, colocar o nome do Bentô da Fé. O que você acha? Legal. Porque todas as manhãs nós trazemos o alimento que de fato nos sustenta, que é a palavra de Deus. Essa palavra aqui é o nosso sustento. Se você fizer dessa palavra o seu sustento, o seu alimento, você pode ter certeza de que você vai ser forte. E quando as rebordosas da vida vierem, quando os problemas se levantarem, quando os desafios se lhes apresentarem, você vai ter a condição de vencê-los a todos e, através da sua vida, outros também serem ajudados. Agora há pouco, nós estávamos falando, eu e o pastor Ademar, a respeito do, inclusive ele mencionou, o pão nosso. E nós estamos aí fazendo o jejum de Daniel. Estamos aí nos abstendo de informações seculares, de coisas que, diga-se de passagem, não adicionam nada nas nossas vidas. Por exemplo, saber da vida dos outros adiciona o que na sua vida? Essa que é a realidade. Ficar sabendo o que fulano faz ou o que fulano deixa de fazer, adiciona o que na sua vida ou na vida de quem quer que seja. Então nós estamos aí mergulhados no jejum de Daniel, na fogueira santa do Monte Sião. Ou seja, estamos aí investindo naquilo que de fato é importante, que é a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. E agora há pouco nós falávamos do que diz aqui na palavra de Deus, em Isaías 33, capítulo 15, aliás, capítulo 33, versículo 15 e versículo 16. Olha o que diz. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Veja, o que tapa, pastor Ademar, os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Não seria isso o que nós estamos fazendo? Estamos no jejum de Daniel, fazendo exatamente isso aqui, tapando os nossos ouvidos, fechando os nossos olhos para aquilo que só faz nos afetar, para aquilo que só faz nos atrasar. Essa que é a realidade. E o senhor vê aqui, né? 2 escolhas esse homem bem-aventurado fez. Presta atenção. Tapou os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fechou os olhos para não ver o mal. Isto é, escolheu fugir daquilo que não lhe traria bem algum. Fechou os olhos e ouvidos, guardou o seu coração, blindou a sua fé. Deixa eu ver, é exatamente isso que o jejum de Daniel nos oferece, que é a pessoa se isentar de informações seculares e que são prejudiciais. Tem gente que é ligada a tudo, né? Ela sabe de tudo. Ela vê tudo que acontece no mundo e muitas das vezes ela não extrai o que há de melhor nas coisas. E a maioria do que se tem de informação nesse mundo é coisa ruim. Por isso que é um momento que a pessoa ela tapa os ouvidos e os olhos dela justamente para ela não ter acesso, porque ela se enche disso e ao invés dela se encher das coisas de Deus, ela se enche de preocupação, ela se enche de medo, ela se enche de temor e isso só vai prejudicar a caminhada dela. Não tenha dúvida. É como eu estou falando aqui para o pastor. Tem gente que quer saber de tudo. Tem gente que, então eu devo ser mal. Não estou dizendo isso. Mas ocupe-se e informe-se daquilo que é bom. Por exemplo, essa programação fala com você a respeito de quê? Nós trazemos aqui todas as manhãs que tipo de palavra? Nós trazemos aqui a palavra de Deus. Nós queremos que vocês se encham da palavra de Deus, que é do próprio Deus, para que assim sendo, você possa se manter de pé em meio ao caos em que vivemos. Porque essa que é a realidade. Aonde vivemos é um caos, mas se nos alimentarmos, se nos atermos à palavra de Deus, nós vamos
nos manter de pé. Essa aqui é a realidade. Preste atenção. O mesmo devemos fazer no dia de hoje. Os olhos e ouvidos guardam a porta do coração e de nosso intelecto, porque porta que podemos abrir para o bem ou para o mal. É nossa responsabilidade definir quem pode e quem não pode entrar por essa porta. Essa que é a realidade. É nossa responsabilidade. Quem é que você quer que entre? Está nas suas mãos. É uma decisão que você tem que tomar. Inclusive, pastor Ademar, nós estamos na semana da decisão. Nós estamos em uma semana que, desde domingo, vem sendo falado. Uma semana da decisão. Uma semana em que você, através de decisões, pode definir o seu amanhã. Essa que é a realidade. Mas aí vem, outra vez, as vozes do mal, vem as vozes daquilo que não é bom, vem aí os entretenimentos. Que igreja, que coisa é essa? Semana de decisão, toda hora tem que estar na igreja. Eu pergunto a você, será que é melhor estarmos no local onde Deus é o principal ou em outros lugares onde o mal impere? Então nós estamos aí, passo a passo, nessa semana da decisão, como eu disse, fazendo a fogueira santa do Monte Sião, dentro do jejum de Daniel, tudo para poder levar as pessoas aquilo que vai lhes ajudar a terem as suas vidas transformadas. Qual é a sua decisão? O que você se decide? O que você quer para a sua vida amanhã? Você tem que decidir hoje. Porque se você deixar para decidir amanhã, talvez você não tenha o amanhã. Ou pior ainda, se você deixar com que outros decidam por você ou para você, as consequências talvez também não sejam aquelas que você espere tanto. Nós vamos assistir um vídeo agora, um testemunho, um breve testemunho de mais ou menos 5 minutos, de uma pessoa falando a respeito de uma coisa que também falamos sempre nas nossas programações e nas nossas igrejas. Você vai prestar bastante atenção aí e você vai ouvir um relato de alguém falando a respeito do perdão. Preste bastante atenção. Tenho 11 anos na Universal, porém eu nunca me firmei. Eu nunca conheci a Deus de verdade. Essa é a palavra. Sempre falei com ela, eu falei, filha, eu quero ter a sua fé. Eu quero ter a fé que você tem. Ela sempre falou comigo. Ela, no dia que você conhecer Jesus, no dia que você se entregar para Jesus de verdade, aí sim você vai tirar tudo isso do seu coração, toda essa mágoa, tudo isso que você sente, essa raiva, você vai se libertar. Tem mágoa de gente, de pessoas que eu discuti, eu briguei por vários motivos há 10 anos atrás, com familiares que eu magoei, que eu falei palavras que magoou os familiares, então eu fui guardando, eu sempre guardei mágoa e eu nunca consegui me libertar. Tinha raiva, sentia ódio, queria bater na pessoa, principalmente do meu irmão, que é da minha carne, assim, meu sangue, então eu queria ir lá na casa dele, brigar com ele e não importava se era meu irmão, se a gente tinha crescido junto, a mágoa com ele era muito grande. Eu não entendia o que era perdão, eu achava que era só pedir desculpa ou só deixar pra lá, mas é como segurar a brasa, a pessoa não tá nem aí, ela já esqueceu e eu tô aqui me queimando, porque aquilo machucava muito. Às vezes eu acordava de madrugada pensando, sonhava com aquilo e machucava somente a mim, porque a pessoa já passou, ela não tá nem aí, entendeu? Como é que foi conviver assim por tanto tempo? É muito difícil, né? Porque ele é excelente marido, excelente pai, excelente profissional, excelente filho, mas enquanto ele não se entregasse a Jesus, nunca ia ser completa a nossa vida, porque quando acontecia isso, né, de ou ele lembrar de alguma coisa, ou ele brigar com alguém, ele se transformava, ele virava outra pessoa, né? O ódio tomava conta e brigava comigo, gritava com os filhos, né? Eu conheci Jesus já muito antes, né, da gente se reencontrar e casar. Fui batizada com o Espírito Santo. Quando a gente se conheceu, ele falava para mim assim, filha, você tem uma calma que me irrita. E eu falava para ele, essa calma que te irrita é o Espírito Santo, né? Porque a gente sempre vai ter problema, não tem como fugir de ter problema. Só que com o Espírito Santo, apesar de qualquer problema, você sabe que vai dar certo, mesmo que os seus olhos não vejam.
E eu tentava passar isso para ele, mas ele não escutava, não ouvia, não entendia e brigava comigo por eu não estar como ele, ficava nervoso. Mesmo diante de todas as reuniões, de todas as vezes que eu vim na igreja, falando dos sinais, de tudo que aconteceu lá fora, a gente às vezes perdendo um ente querido, uma pessoa sem a salvação, e eu não me entregava, eu não me decidia, faltava alguma coisa em mim, eu não tinha coragem, faltava coragem de me entregar verdadeiramente. Quando o bispo falou, no primeiro domingo do mês de julho, no dia 5, quando ele falou sobre perdão, aquilo tocou muito, porque, assim, se a gente é tão errado, se a gente erra bastante, e Deus, Ele é Deus, e Ele ainda perdoa a gente, porque eu sendo carne, tão pecador, tão errado, não posso perdoar meu irmão, entendeu? Então, aquilo mexeu muito, e falar sobre perdão, isso tocou muito e me fez ter essa mudança verdadeiramente. O maior sacrifício é a pessoa perdoar, por exemplo. Perdoar o seu inimigo. Tem sacrifício maior do que esse? Eu liguei para as pessoas de fora do estado, eu fui para amigos que eu não falo há 10 anos, eu cacei o telefone deles, pedia, e fui pedindo perdão a um por um, até me livrar, me libertar disso que me aprisionava, e botei a roupa por baixo, sem ela saber. Hoje eu vim pronto para me batizar e me entregar de verdade. Ele entra na sua alma agora. Receba o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa alegria, essa emoção é de quê? É de alívio, porque eu demorei tanto, Senhor. Eu não entendo porque eu demorei tanto. Essa alegria, há muito tempo que eu não sentia essa alegria, eu não sabia o que era isso. Se eu me entreguei de verdade para Ele, para ser um novo homem, para deixar quem eu era, e agora eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Quero ser a nova criatura. Eu tive a certeza do Espírito Santo. Eu me derramei ali e pedi, Senhor, hoje eu estou te entregando a minha vida por inteiro, de verdade, coisa que eu nunca fiz. Pode acontecer o que acontecer, mas eu sei que eu estou salvo e que eu vou para a glória. Eu demorei tanto. Ela sempre pediu e eu demorei muito. Demorei 11 anos para isso. Eu acho que agora vai ser a alegria completa da minha casa. Eu poder ser um exemplo para meus filhos, sem precisar falar, eu só ser um exemplo para eles. Faltava isso, essa decisão na minha vida. Eu me arrependi verdadeiramente, eu tive certeza que hoje Deus me aceitou. Faltava essa decisão na minha vida. E talvez na sua também esteja faltando essa decisão. Há quanto tempo você vem assistindo essa programação? E talvez você coloque aqui pedidos de oração. Tá bom, a gente vai orar por você. Mas as orações que fazemos vão fazer abençoar você no que diz respeito às coisas que acontecem aqui. Mas em relação à sua alma, é você quem tem que tomar a decisão de entregá-la ao Senhor Jesus Cristo. Preste bastante atenção antes de falarmos com os nossos companheiros. Seu espírito e seu coração se alimentam daquilo que você vê e ouve. Seu espírito e seu coração se alimentam daquilo que você vê e ouve. Presta agora bastante atenção. Abra mão da visão e audição das coisas deste mundo. Para concluir, faça-se de surdo e cego para aquilo que quer desviar seu foco. Não podemos perder o foco. O mal vai tentar fazer com que você, principalmente agora, época de fogueira santa, época de jejum de Daniel, tudo que o mal quer fazer é com que nós venhamos a perder o foco. Preste atenção. Se faça de surdo e cego para aquilo que quer desviar seu foco. A promessa para o que não deixa entrar qualquer lixo por seus olhos e ouvidos é uma vida tranquila e de paz. A promessa é essa, uma vida tranquila e de paz. Uma vida de segurança e certeza. Uma vida de necessidades supridas e proteção. Uma vida mais perto de Deus. Aí, para encerrar, feche os olhos e os ouvidos para o mal, pelo bem da sua salvação. Não perca o foco de maneira alguma. Vamos falar agora com os nossos companheiros aí que nesta manhã estão conectados conosco. Bom dia, pastor Kobayashi, desde Kanagawa. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia a todos. E ouvindo os senhores falar da palavra de Deus e o testemunho que a gente assistiu, essa semana da decisão,
assim como Deus trabalha para mudar a situação das pessoas, o mal também coloca toda a força para destruir a vida das pessoas. E a verdade é que a pessoa que não toma a decisão de crer na palavra de Deus, de buscar a Deus, de priorizar a Deus, na verdade é que ela está tomando uma decisão de continuar sofrendo. E a situação piora cada vez mais. A vida que essa pessoa está vivenciando hoje são decisões que ela tomou no passado. Se ela tomou a decisão certa, com certeza que ela tem paz interior, ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem uma família abençoada, a vida dela prosperando a cada dia, porque a pessoa tomou a decisão de buscar a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de manifestar fé no altar através do sacrifício. Ela aproveitou a oportunidade, por isso, nos dias atuais, ela tem uma vida digna. E as pessoas que estão sofrendo, padecendo, é porque elas tomaram decisões erradas. Mas há uma oportunidade que Deus está apresentando. É a semana da decisão, é jejum de Daniel, é fogueira santa de Israel, todo investimento espiritual que provém de Deus para transformar a vida das pessoas. Então, cabe a elas ser humilde de espírito e dar ouvidos à palavra de Deus e tomar a decisão que irá transformar a vida dela, como no testemunho. Aquele senhor tinha um coração embriagado, cheio de mágoas, de ressentimento, mas ele entendeu que deveria se despojar daquelas mágoas, passou pelo batismo nas águas, se tornou um novo homem, paz interior. E é isso que Deus quer dar para as pessoas, bispos, mas ela tem que tomar uma decisão. E como a frase que eu vi esses dias, não tomar a decisão de buscar a Deus, de se lançar no altar, na verdade é que ela está tomando uma decisão errada e vai continuar sofrendo. Então é melhor ela decidir a buscar a Deus e se lançar no altar, que é o único lugar que transforma a vida das pessoas. Obrigado, pastor Kobayashi. Daqui a pouquinho o senhor vai estar realizando a oração juntamente com o pastor Watson, com quem nós vamos estar falando agora desde a nossa Universal de Nagoya. Bom dia, Bispo Alexandre, bom dia a todos. E nós vemos que uma pessoa decidida, ela toma uma atitude. Ela não deixa para amanhã ou para depois o que tem que ser feito agora, no dia de hoje. Tem pessoas que, por exemplo, há muito tempo já não participam de uma santa ceia. Muito tempo decidiram se afastar de Deus. Tem pessoas que um dia estiveram no altar e decidiram sair, não permaneceram. E é só você, meu amigo, minha amiga, ver, olhar a sua vida hoje e ver como ela está. Será que é isso que Deus quer para você? Então, tome uma decisão hoje, sabe, uma atitude de não mais ficar prostrado, de não mais ficar distante de Deus. Mas hoje você está conosco, participando da Santa Ceia, se levantando. E eu tenho certeza que a sua vida, através de uma decisão de se voltar para Deus, ela já não vai ser mais a mesma. E, Bispo Alexandre, hoje ainda, essa pessoa ela pode tomar a decisão de vir para o altar, de colocar a vida dela nas mãos de Deus, no lugar onde de fato e de verdade a vida dela será transformada. Exato, muito obrigado, pastor Watson, Deus abençoe aí. Daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo a oração. O senhor, juntamente com o pastor Kobayashi, vão estar realizando a oração para abençoar todos os nossos amigos trabalhadores que conectados estão. Ainda dá tempo de você compartilhar o link dessa programação com as pessoas às quais você se importa com elas, porque temos a fé, temos a certeza de que Deus é quem está à frente de tudo o que estamos fazendo. Agora nós vamos ler aqui alguns comentários, muitas pessoas deixando os comentários. Nós temos aqui o seu Oswaldo Kengo, ele cita aqui algumas pessoas para oração, a dona Marluce também, ela coloca o nome dos seus familiares. A Samanta coloca algo interessante, ela diz: bom dia, prefiro 1000 vezes de estar na igreja buscando a Deus do que estar no mundo. Porque esse mundo perdido nada pode nos proporcionar. Deus abençoe a todos. A Michele também pede oração pela família no Brasil e aqui. A Manci pede oração pelos seus filhos. O Israel, ele diz assim, muito forte, bispo: isso me lembra um versículo onde Davi, dirigido pelo Espírito Santo, diz: odeio os pensamentos vãos,
mas amo a tua lei. Davi não permitia que a sua mente se ocupasse com coisas vãs, que nada edificariam a fé dele. E focava a sua mente nos pensamentos de Deus. E através disso, hoje temos as preciosas orações e lições ensinadas no livro de Salmos, que nos dias atuais continuam edificando a nossa fé. É isso mesmo, né? E várias outras aqui pessoas participando, pedindo oração. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. O pastor Watson e o pastor Kobayashi vão estar orando. E mais uma vez aqui diz, né? Selecione o que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. É muito importante que você faça isso. Você, trabalhador das fábricas, ouve tanta coisa, é ou não é verdade? Você vê tantas coisas, e às vezes, sabe o que é que acontece, pastor Ademar? A pessoa fala assim, eu fiz porque eu vi fulano fazendo. Eu fiz porque fulano disse, então eu acabei fazendo. Então, se você quer fazer o que está sendo falado, faça o que Deus está falando. Faça o que você está vendo, ou seja, os testemunhos de transformação de vida que temos mostrado quase que diariamente, aliás, diariamente. Você viu ali o Senhor tomando a decisão de se entregar a Deus e se batizar nas águas? Não é só lá na catedral que tem um batistério, não. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos ali um batistério para você se batizar também. E talvez você já há muito que venha pensando em fazer isso, mas o mal vem fazendo com que você perca o foco. E toda vez que você quer vir, acontece alguma coisa, você acaba não vindo. Quantas pessoas nos relatam, não é verdade? Por exemplo, domingo pela manhã, eu estava me preparando para ir para a igreja, eu estava me arrumando, de repente a hora passou, sem eu perceber, não fui. É o que acontece. E por que você acha que isso acontece? Porque o nosso inimigo sabe muito bem. Quando nós nos submetemos a Deus, então o domínio dele termina de uma vez por todas. E a pessoa que era perturbada, a pessoa que era desequilibrada, a pessoa que era tímida, medrosa, ela deixa de ser tudo isso e passa a ter paz, passa a ter uma vida, controlada, equilibrada, uma vida em que as palavras agora que sairão de suas bocas sairão de forma diferente. Essa que é a realidade. Essa que é a proposta de Deus. Por isso que todas as manhãs nós estamos aqui. Como a gente falava, isso aqui é um bentô da fé. Inclusive, amanhã a gente podia preparar um bentô, né? Amanhã o pastor Leonardo e o pastor Efraim, né? Mas a gente você podia... E outra coisa que eu queria perguntar a você. Se essa programação ajuda você, se tem trazido a você força, talvez você, através dessa programação, já até recebeu o Espírito Santo. Talvez você, através dessa programação, deixou de ser quem você era, você veio à igreja, você fez como um testemunho, você se entregou a Deus. Seria tão importante que você colocasse aqui, coloque aqui como essa programação ajuda você. Como esse canal que Deus faz disponível para você tem ajudado a sua vida. Porque outras pessoas vão assistir depois e vão ver como Deus tem feito e tem atuado na vida daqueles que têm se unido a nós nesta fé. Nós não fazemos essa programação aqui para ganharmos curtidas. Não. Nós não fazemos essa programação aqui para aparecermos. Não. Tudo que nós fazemos para Deus. E porque fazemos para Deus e temos fé que é para Ele, então aonde quer que você esteja agora, o Deus que servimos, Ele abençoa você. E não se esqueça dessas palavras aqui. Selecione o que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Abra mão da visão e audição das coisas deste mundo. Eu ainda não estava no jejum de Daniel. Você pode começar o jejum de Daniel ainda hoje. Agora, é uma decisão que ninguém pode tomar por você. É você quem tem que tomar. Uma vez você decidindo, e não se esqueça, hoje, como bem o pastor Watson disse, estamos aí tendo a santa ceia da decisão. A santa ceia da decisão. Daqui a pouquinho, às 8 da manhã, eu estarei já na primeira reunião. Depois vamos ter reuniões às 10, às 3 da tarde, às 18 horas com os japoneses e especialmente às 20 horas em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o território japonês. Se você quiser encontrar o universal mais próximo da sua casa, você que se decide agora voltar, basta você acessar
universal.org/localizar. Antes de orarmos, mais alguns nomes, por favor. Bispo, nós temos aqui a Cristiane, ela diz assim: aquilo que permitimos entrar pelos nossos olhos e ouvidos influencia nossos pensamentos, nossa fé e nossas atitudes. Por isso, devemos guardar nossos olhos e ouvidos, escolhendo alimentar nossa vida com a palavra de Deus e com tudo que fortalece a nossa comunhão com Ele. Na fé do jejum de Daniel, a dona Ericilda está aqui, ela pede oração pelos seus familiares. O Hugo, ele fala assim, é como diz aquela canção: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares. O altar é o único lugar onde podemos nos abrigar, nos alimentar e sustentar. Essa é a verdade. O Sr. Osvaldo está aqui, ele cita uma passagem bíblica. A dona Elisa Sakamoto também. A dona Cláudia, ela diz: bom dia. De fato, há informações que não mudam em nada a nossa vida. Um dia conversei com uma pessoa que estava desesperada porque ouviu a notícia que a Coreia iria lançar um míssil aqui no Japão. Mas que diferença há em saber ou não saber? A diferença está em ser salvo ou não, porque se lançar um míssil, o que ela vai poder fazer? É verdade, né? A diferença está em ser salvo. Quem está salvo não teme a nada, está protegido, né? A dona Marta, lá de Suzuka, ela fala: se não Deus... como que ela fala? Se não fosse Deus, minha família estava morta. Foi a minha fé e as minhas orações que Deus guardou. Como irei abandonar um Deus tão grande que nos guarda todo dia? Ele é o nosso protetor. Todos os dias sou grata a Deus. A Elaine, ela fala: todas as manhãs eu e meu esposo tomamos nosso café com fé. Amém. Essa é a fé. Então agora nós vamos orar. Queria lembrar a todos vocês, não somente da Santa Ceia de hoje, nós vamos ter neste domingo a consagração da família dos servos de Deus, a família dos obreiros. Neste domingo nós temos uma bênção para toda a família dos obreiros. E esta bênção vai ser estendida, extensiva, também à família de todos os membros que têm vindo à casa de Deus. Você que está passando por um problema com seu familiar, e talvez você já tenha ouvido alguém lhe dizer: desiste, não tem jeito. Isso é mentira, tem jeito sim. Teve jeito para mim, teve jeito para ele, teve jeito para tanta gente que você tem acompanhado aí. Então venha, compareça neste domingo, principalmente às 9h30 da manhã, para esta bênção. Nós vamos abençoar a família dos obreiros e vamos abençoar a sua família, seus filhos, seus entes queridos. Tragam-os, estejam na igreja nesta manhã de domingo e você vai estar então recebendo esta bênção. Agora são 7h28. Pastor Kobayashi começa a oração desde de Kanagawa e o pastor Watson encerra então a bênção para você desde Nagoya. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e Pai, e unidos nesta fé, venho orar por todos os trabalhadores, porque quantos são os trabalhadores que estão indo trabalhar agora e se encontram com a alma cheia de mágoas, de ressentimentos, de traumas, de sentimentos e pensamentos negativos. Que o Senhor venha se compadecer de cada um deles e venha libertá-los desses sentimentos ruins, que tem possibilitado muitos de terem um bom desempenho no trabalho, que tem causado também problemas dentro da própria casa, da própria família, mas que o teu poder venha chegar na vida de todos. E pela fé já repreendo todo o mal, que toda força maligna venha ser quebrada, destruída. E o Senhor venha dar força para que esses trabalhadores venham trabalhar e ganhar o pão de cada dia. E venham alcançar a vida de todos, meu Pai, que estão sofrendo, dando forças para que lhes chegue à tua casa, à tua presença. Nesse dia de quarta-feira tão importante, que é a Santa Ceia da Decisão. Pessoa essa que está prostrada, cansada, desanimada, mas que o Espírito Santo venha tocar em cada uma delas, e que elas venham chegar à tua casa, à tua presença, e receber
o alimento espiritual que é a tua palavra irá fortalecê-la e mudar toda a situação da vida delas, em nome do Senhor Jesus. E nós ligamos aqui agora, meu Deus, tudo que foi determinado nessa manhã. Nós ligamos aqui agora que aquele que estava caído, ele se levante, o fraco se fortaleça, o perdido encontre salvação, que haja paz, haja vida, cura, libertação, que essa pessoa receba a salvação, ela receba o teu Espírito. Nós determinamos pela fé, meu Deus, que esta pessoa, onde quer que ela esteja, ela tenha direção, ela tenha a mente dela iluminada. Meu Deus, que ela não dê mais ouvidos a nenhuma voz contrária, que ela olhe somente para o Senhor, que ela veja somente a Deus. Meu amigo, minha amiga, aí onde você está, seja você abençoado. E você pode dizer aí, diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte, meu amigo, minha amiga, para tomar uma decisão e sair desta situação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Se você quiser estar hoje em Kanagawa, é como eu disse, basta você acessar aí universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço da nossa Universal em Kanagawa. Se você quiser estar na nossa Universal de Nagoya, da mesma forma, ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus no território japonês. Se você acessar universal.org/localizar, ali você vai encontrar a porta da casa de Deus. E uma vez você passando por ela e dando ouvidos a Deus, Ele vai lhe ajudar. Isso com toda certeza. Nós estamos aqui na nossa sede nacional, em Hamamatsu, Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Chuo, Kitateira de Macho 211-19, aqui na Avenida Ekinan Odori, bem próximo à estação central aqui do Shinkansen de Hamamatsu. Que Deus abençoe a sua vida. Arigatou gozaimashita. Zeriokoshi kudasai. Há decisões que podem esperar, já outras não. Nossas escolhas diárias resultam no que acontece em nossa vida. Não apenas nesta vida, influenciam principalmente na nossa eternidade. Na Santa Ceia, Jesus oferece a cada um a grande oportunidade para se viver uma vida transformada. Mas, muito mais que isso, a oportunidade de escolher a salvação da alma, que só você tem o poder de decidir. Santa Ceia da Decisão. Nesta quarta-feira, na continuação da Semana da Decisão, às 20 horas, em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar.